Alô? Ele tá falando alguma coisa? Acho que ele foi de vez. Do jeito que tu fala, parece que o cara morreu, velho. Essa é a intenção. Seja bem-vindo ao Oden, o podcast de recomendações de animes e mangás com spoilers. E aí, beleza, meu caro ouvinte? Tudo certo? Eu sou Fukumoto e neste episódio, eu, o Renan e o Jin conversamos sobre a segunda temporada de Megalobox, que foi um anime que eu não vi a comunidade otaku falando muito a respeito dele durante o ano de 2022. Mas apesar disso, eu tinha gostado muito, ele foi um dos meus animes favoritos do ano passado. E que eu achei que era uma boa pedida a gente falar, né, sobre ele, já que recentemente saiu a indicação do Crunchyroll Awards, né, e o Joe apareceu lá e eu achei que era uma boa pedida a gente conversar sobre esse anime. E uma pequena novidade é que neste episódio o Rubens não está presente entre nós, porque ele morreu. Mentira, ele não morreu não. Ele só tá viajando e logo depois ele volta aqui pra gravar com a gente. Até porque o próximo episódio é a escolha dele, do anime que a gente vai comentar. Mas antes de começar realmente o podcast, vamos para alguns recados importantes. Primeiro, gostou do nosso conteúdo? Então segue a gente lá no Spotify. Basta ir buscar, digitar Oden Podcast, clicar no Oden Podcast, podcast criado por Fukumoto, apertar no seguir e depois clicar no botão do sino para receber notificações dos novos episódios. Segundo, não esqueça de divulgar para os amigos e espalhar a palavra do Oden Podcast. Terceiro, caso você queira comentar algo a respeito de algum episódio, você pode enviar um e-mail para odempodcast.email@gmail.com. E se você quiser, a gente pode gravar uma resposta em um episódio do Oden. Quarto, se você ouve o nosso podcast no Spotify, se você for na descrição do episódio, você vai encontrar alguma pergunta a respeito de alguma coisa lá. Quinto, lembrando que Megalobox não é um anime indicado para o público infantil. E o último lembrete é que esse podcast contém palavrões e spoilers. Então se você ainda não assistiu a segunda temporada de Megalobox, bem, você primeiro tem que ir na Crunchyroll para ver a primeira temporada, aí depois você vai na Funimation para assistir a segunda, e aí você volta pro nosso podcast e ouve ele. Ou se você não se importa com spoilers, você fica aí e escuta à vontade, né? Mas eu já me enrolei muito aqui e vamos lá, né? Jin, Renan, qual foram as primeiras impressões de vocês da segunda temporada de Megalobox? Cara, que era spin-off, alguma coisa do tipo filler. Alô? Jin. Desculpa, é que minha internet tá meio zoada, mas acho que eu pensei que eu travei. Minha primeira impressão, eu tive uma sensação meio estranha, porque eu não esperava muito uma segunda temporada, então tudo que aparecia era bizarro, assim. Eu achei a primeira temporada muito boa. Aí ficou meio aquela sensação estranha de tipo, cara, o cara tá resgatando uma obra, mas na verdade ele faz parte da história principal, né? A minha primeira impressão foi meio, tipo, estranha, assim. Que ele não fala muito o que acontece no começo, assim. Então você tem que esperar um pouco até desenvolver a história, né? Então, parece muito um filler, assim, sei lá. Ah, aquele início, né? Os 4 primeiros episódios, né? É, aquele arcozinho lá sei lá, dos mexicanos? Acho que são. Aham, mexicanos. Aí tu fica, que isso? A temporada inteira é um filler, assim, mas aí depois tu acaba vendo que faz sentido, assim, é bacana. Mas vocês acharam que ela foi necessária essa segunda temporada? Porque quando eu vi a primeira, eu também tive a mesma impressão, assim. Já tinha terminado, não tinha por que ter a segunda. Cara, não, mas eu gostei mais do que da primeira. Mentira, meu Deus. Eu gostei mais dessa temporada. Herege, tô brincando. A primeira, pô, sei lá, é só um cara underdog, assim, que... Nessa não, tem um desenvolvimento do próprio Joe, assim, das crianças. Mas eu acho que a primeira temporada tem muito desenvolvimento dos personagens também. Tem muito, assim, coisinha antes da valendo.
E é uma coisa que a gente não tá acostumado, né? Porque se for ver as temporadas, assim, elas são super curtas, né? A primeira tem uns 12, 13 episódios, o segundo também. Então não tem muito tempo pra você enrolar nos personagens. Mas, assim, eu concordo com o Renan que a primeira temporada foi menos história e a segunda contou muito mais coisas, assim, do que estava acontecendo e ele focou menos em lutas, assim. Mas, cara, eu continuo achando que a primeira temporada foi muito boa, assim, e que acabou, assim, foi tipo você mostrar o pós da Cinderela, assim, tipo, sei lá, ela grávida, cuidando de um monte de filho. O príncipe é o tá ligado? Mais ou menos, mais ou menos. Cara, mas é porque essa segunda temporada eu acho que ela até repete alguns assuntos que eles desenvolvem até da primeira, o negócio do Joe ser cidadão, né, que aparece também nessa temporada e algumas coisas parecidas. E até aquela questão dos fins militares dos guias, né? Eu acho que ele se repete nisso, mas eu acho necessário porque se eu não me engano, no Rock, né? O primeiro é exatamente. É meio parecido com o Megalobox, assim, né? O Rock chega lá, ele luta, ele manda bem, tudo. Aí ele cai lá e depois ele volta, né? Assim. Eu senti que o Megalobox pegou isso daí. Eu acho que foi uma coisa interessante demonstrado, assim, um personagem que ele vai pro fundo do poço, depois ele tem que voltar. Sim, pois é. Isso que deixou pra mim mais legal que a primeira, assim. Na primeira, meio que tem fundo do poço, mas já começa no fundo do poço, entendeu? Aham. É uma ascensão, né? O Joe passa do underdog pro herói do povo, né? Depois que ele vence lá. Não, o herói é o Mac. O Joe é a lenda. Mas o Joe que originou todos esses lutadores, sendo que, tipo, todos os lutadores de Megalobox, os melhores, né, na segunda temporada, eles se inspiram no Joe, né? No Joe e no Yuri, Sim. né? Outra primeira impressão que eu tive era que aquele Liu lá era um assim, e ele é um cara gente boa. Então, Megalobox não tem nenhum personagem né? Do nerd lá é É verdade, ele parece o Zuckerberg, esse cara. Só me lembro dele. Já viu Don't Look Up? Já vi. Ele é tipo aquele cara que é do Steve Jobs lá de Don't Look Up. Mas vocês acharam que a segunda temporada de Megalobox ela flopou? Porque eu me lembro que quando saiu o teaser, eu tinha achado do porque toca a musiquinha, pá. E aí aparece lá, Viva o Sonho novamente. Aí eu fiquei com um hype gigantesco, entendeu? Pra segunda temporada. Só que quando chegou a segunda temporada, eu não vi ninguém que produz conteúdo assim de anime comentando sobre isso. E Megalobox foi um anime bem conceituado, sabe? Nessa galera que fala de anime e tudo e tal. Megalobox não é um anime muito popular, assim. Acho que entre quem vê anime e quem produz conteúdo mesmo. O que eu acho até estranho, porque eu acho muito bacana a arte dele, assim. Lembra um pouco a Akira. Retrô, né? Ela é retrô e tal. Lembra um pouco o que fizeram live action agora, Netflix, que ficou meio ruim. Boy Bebop. Cowboy Bebop. O próprio Joe lembra um pouco o Spike. Aquele cabelo, tudo e tal. É. Né? Porque assim, eu acho que talvez teve uma quebra de expectativa. Eu acho que muita gente que hypou assim no teaser e no trailer talvez se decepcionou porque o trailer foi muito bem feito e não chegou à expectativa porque ele focou muito mais na história, assim, não teve muita p***. E as p*** foi muito tipo, cara, vamos ser amiguinhos, entendeu? Isso foi troll. Porque Viva o Sonho novamente, tu acha que o cara vai voltar pro Megalobox e chutar geral, né, cara? Também, porque, assim, tipo, por exemplo, a gente olha a história do Rock Balboa. Rock Balboa, eles fizeram a trama assim de tipo, não, eu te odeio, tá ligado? Não, eu vou treinar pra socar tua cara. Entendeu? E isso não aconteceu. O que aconteceu foi que o Joe, ele era um meio coitado, começou a treinar de novo, lutou um pouquinho e valeu, galera. Eu sou a lenda e vou embora, tá ligado? É um empate. Eu tinha quase certeza que o Joe que ia morrer na última luta. É verdade, verdade. É porque quando saiu o teaser, né, o Joe aparece lá tudo barbudo, cabeludo, não sei o quê. Aí eu pensei, esse bicho tá ele vai lutar e aí ele vai morrer, porque pra homenagear o próprio Ashita no Joe, né?
Pois é, a história fica do Astana Joe ficar na tua cabeça. O cara do mangá morreu e tal. Nesse quesito, realmente foi um pouco decepcionante, porque tu acha que vai ser uma coisa muito mais extrema, né? Sim. Apesar de que o que o cara lá da tecnologia faz com o Mac é bem frio, bem frio. Matana. Já. Mas quais são as considerações finais de vocês sobre Megalobox? Falem aí as notas de vocês e usa uma frase aí pra descrever o que vocês acharam do anime. Olha aí. A primeira temporada é muita pouca história. Essa é muita história e pouca inclusive a qualidade das Mas eu gostei mais do que a primeira por causa do desenvolvimento da galera, assim, então. A primeira eu achava até o personagem do Joe um pouco vazio, assim. Então eu não lembro quanto eu dei na primeira. Mas eu imagino que eu tenha dado um 3, assim, essa seria um 3,5. 3,5 é uma nota justa, assim, pro... Pô, então você não gostou da primeira temporada? Não, 3 é uma nota na média, pô. Não, né? 3 é uma nota ruim, sei lá. Mas é 3 de 5, pô, não é 3 de... Ah, é verdade. 3 de 5. Tá certo. Assim, eu resumiria a segunda temporada em decepcionante. Não assista o trailer se você for assistir. Se você for assistir em seguida da segunda temporada, da primeira temporada, assista com calma, tome cuidado. E é isso, mas eu não gostei, assim, tipo, vou dar 3, nota 3. É mais porque eu gostei da parte do começo, assim, do Tiff. Eu achei que foi uma boa história, assim. Eu gostaria que tivesse explorado mais, tivesse, sei lá, uma luta do Tiff contra o Joe, assim. Sério, legal. Mas não rolou e eu fiquei decepcionado mesmo, assim, com a segunda temporada. Então, minha nota vai ser 3. Cara, eu gostei muito da segunda temporada, só que na primeira temporada eu tinha dado nota 5. Eu não vou dar nota 5, eu dei uma exagerada em Megalobox. Não era pra eu dar nota 5. Um hypado. Mas eu achei ele um dos melhores animes do ano passado, sinceramente. O que eu falaria pra descrever Megalobox é que, bicho, que nem o Renan falou, desenvolvimento muito bem feito e luta ruim. Porém, assim, 80% dele é bom. A única coisa que realmente ficou mais ou menos foi o final, saca? O final é decepcionante e nesse quesito eu não tenho nem o que negar em relação a isso. Aí por causa disso eu dou 4, cara. Porque apesar de tudo, assim, dele se repetir em alguns assuntos, tudo e tal, o desenvolvimento do jogo ficou do Eu achei muito bom que mostrou ele apanhando até do Satio, tudo e tal, ele tava tentando ganhar a aprovação de todo mundo de novo. Foi muito maneiro como foi feito isso daí. Então, por causa disso, eu dou 4. E a produção dele continua boa, saca? Tem uns lapsos assim que são ruins, mas é isso. Dou nota 4. É, ok. Tô muito chato, né? Pelo amor de Deus, só dou nota ruim.